Tá começando mais um episódio nesse podcast Profundidade de um Pires. Eu quase que não consigo falar essa frase, né? Não saiu tão natural como normalmente eu falo essa frase. Por quê? Não sei. É que às vezes eu desaprendo a falar e pronto, dessas pausas aqui. Essas pausas não é pra existir, tá entendendo? Mas enfim, tá começando mais um episódio, né? Episódio inédito. Interessante é que vocês sempre veem algo que tá no passado, porque o primeiro eu gravo, edito e depois publico. Então quando vocês recebem a notificação para assistir, muitas vezes já tem passado 24 horas no mínimo de quando aconteceu essa gravação. Barulho de moto aqui, desconcentrando minha cabeça. Como vocês já sabem, esse podcast naturalmente é de baixo orçamento e vocês percebem que também não é um dos melhores. Na verdade, é o pior podcast brasileiro, é esse aqui, né? No qual eu apenas falo sozinho e comento notícias, né? Eu inventei Tem 2 episódios aí que eu conversei com 2 amigos meus. Então digamos, episódio meio que avulso. O padrão é esse, eu ficar falando sozinho coisas aleatórias. Na verdade, não teve mais episódios eu tentando fazer uma entrevista meio tosca, porque ninguém aceitou mais o meu convite. A ideia era intercalar um episódio eu falando sozinho, comentando notícia, e um episódio eu entrevistando alguém. Só que eu não tem como eu intercalar se não tiver convidado, né? Eu chamei dezenas no plural, é como se eu tivesse chamado mais de 20 no mínimo. Eu não cheguei a chamar esse tanto de pessoas, não, mas eu chamei várias pessoas e a intenção era intercalar, já que possa ser que você prefira um podcast de entrevista ou você prefira um podcast de notícia. Enfim, eu não sei nem mais o que eu tô dizendo. Eu tô desaprendendo a gravar podcast. Cada episódio piora mais ainda. Eu não sei o que eu vou fazer durante esse episódio. Não faço a mínima ideia, né? Porque não tem roteiro. Então eu meio que já enrolei demais e eu vou procurar aqui alguma notícia enquanto eu não acho aqui. Na verdade eu já achei.
Eu já achei. Eu só tô abrindo o link, né, que eu deixei salvo. Mas eu fiz que nem episódio passado. Eu não li a matéria, só vi a manchete e salvei o link, né? Então eu vou olhar para a câmera agora. Aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero dizer para você que tá assistindo esse episódio, não importa se é no YouTube, se é no Spotify, se é no Facebook, o que eu quero pedir é que você compartilhe. Agora, se você assiste ou ouve esse podcast e não compartilha pro seu pior inimigo, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Sim, vamos pra notícia. Aqui já abri. A manchete diz assim: cidade na França proíbe pessoas de ficarem paradas nas ruas do centro e multa de aproximadamente R$190. Isso na conversão. Isso que eu acredito, né? Porque na manchete diz aqui R$190. França não usa o real, né? Então eu já acredito que quem fez a matéria já fez a conversão aí. Quanto em dinheiro francês? Como é o nome do dinheiro francês? Euro. Aí embaixo da manchete tem tipo uma submanchete, que é uma linha menorzinha embaixo da manchete, que ainda não é a matéria em si. Diz assim: também é proibido sentar-se ou deitar-se quando isso constituir obstáculo ao trânsito de pedestres. Sim, é proibido sentar ou deitar-se. Isso é sério que os franceses vão pro centro da cidade e ficar deitado no meio da rua? No caso, na calçada, né? Porque se é trânsito de pedestre. Enfim, tem alguma. Eu achei interessante. Pode ser uma lei que eu queria que tivesse aqui na minha cidade, né? Pessoas paradas no meio da rua, fazendo aglomeração, pessoas sentadas. O melhor, não precisa nem ser só cinto. Se tiver qualquer pessoa sentada em qualquer calçada, era para ter multa de R$190. Porque para que serve pessoas sentadas numa calçada? Tomar vento que não é. Tomar um ar, né? Que não é, né? É uma coisa da cultura aqui que eu odeio. Gente sentada em calçada. Vamos para a matéria aqui. A cidade de
Eu não vou saber o nome dessa cidade. Angoleme. Eu vou dizer Angoleme. Eu sei que não é essa a pronúncia, mas vamos fingir que a pronúncia é essa. A oeste da França, cidade a oeste da França publicou um decreto municipal proibindo qualquer pessoa de se sentar, deitar ou ficar em pé parado nas ruas do centro. Isso tem que aplaudir de pé. Porque se você não está fazendo nada, porque você está no meio da rua. Se você está no meio da rua sem fazer nada, é porque você está olhando a vida alheia. Então, multa. Eu gostei desse decreto aqui. Cadê? Deitar. É curioso, cara. Vai pro centro deitar. Na rua. Enfim. Proibido de se sentar, deitar ou ficar em pé, parada nas ruas dos centros. O cara, para estar em pé na rua, tem que estar caminhando em direção a algum lugar. Se você não está indo para algum lugar, não tem para que você estar no meio da rua, né? Então, faz sentido e é interessante esse decreto. O decreto considera essas ocupações abusivas, tá, entre aspas, ocupações abusivas do espaço público, que pode ser punidas com uma multa de 35 euros, que dá R$190. Eu não sei porquê, toda vez que eu vou gravar um vídeo, pelo menos nas últimas vezes, meu nariz começa a coçar. Eu acho que eu tenho alergia à câmera. Por isso que eu prefiro gravar só áudio. Não gosto. Eu gravo um vídeo só porque o pessoal prefere, né, com vídeo. Pra mim, podcast é só áudio. Enfim, eu achei interessante que pessoas que estão em pé, parada, na rua, sentado na rua, deitado na rua, aqui está dizendo que é uma ocupação abusiva do espaço público. Pior que é. Voltando agora para a cultura aqui da minha cidade. Eu também acho uma ocupação abusiva de espaço público. Quando eu venho caminhando pelas calçadas, eu venho da padaria, venho caminhando com a sacola de pão na mão e eu tenho que descer. E algumas calçadas à frente, eu já vejo pessoas sentadas nas calçadas. Aí eu já vou calculando minha rota para descer a calçada que eu tô caminhando e pro outro lado da rua, onde tem uma calçada livre. Porque eu, como um bom antissocial, eu não quero interação humana de pessoas desconhecidas. Eu tenho interação humana de pessoas que eu conheço. E nem essas interações. Então, pessoas que eu desconheço, eu não quero interagir. Né? E a gente percebe que as pessoas que estão sentadas na calçada, ela também não quer interagir. Ela só quer
ter um trabalho como um jornalista investigativo, né? Só que de pessoas aleatórias, né? Geralmente quem está na calçada, sentado, está conversando aqui, e quando você passa, parece que a conversa para e o pescoço vira uma câmera com um sensor de movimento que vai acompanhando você. Aí quando você já está meio distante, aí a conversa volta. Por que não tem esse decreto aqui? A gente coloca R$190 de multa. Qualquer ocupação abusiva e prolongada de ruas, como eu gostei, e outros espaços públicos de pessoas sozinhas ou em grupo que estiverem parados ou de pouco movimento, que não estejam em trânsito e que gerem incômodos, os incômodos ruídos, danos, ameaças, aí tem etc., que perturbem a paz e o sossego dos transeuntes. Transeuntes? O que é transeuntes? Transeuntes? Tá correto? Eu não vou pesquisar isso não. Cadê? Que perturbe a paz e o sossego dos transeuntes ou moradores. É proibida, afirma o decreto consultado pela Francenfo. Cadê? Incômodos que geram incômodos com ruídos, danos. Rapaz, geralmente quem está sentado na calçada está fazendo barulho. Principalmente aqui voltando para a minha realidade. Brasileiro não fala baixo. É interessante que o francês eu acho que não fala alto como o brasileiro. E uma aglomeração parada num lugar, os caras conversando sem fazer nada, fazendo ruído, já incomoda um francês, né? E no Brasil o pessoal fala alto. E quem tá em volta não se incomoda com barulho. Eu acho que eu sou francês, no mínimo. Porque eu não gosto de estar parado na rua. Eu não gosto de ficar falando na fila da lotérica. Hoje em dia nem tanto, porque a gente paga tudo com aplicativo, mas quando eu precisava e tinha esse hábito de pagar em lotérica, eu odiava. O pessoal puxando assunto, nem me conhece. E é assunto aleatório. Tá calor hoje, né? Aí, tá calor. Era bom tivesse um ventilador aqui. Também acho. Mas tem lá na frente, porque aqui mais pra trás não tem. Perguntar em quem votou, né? Se for o período de eleição. Eu não quero contato, interação humana. Numa fila de banco ou qualquer outro tipo de fila. Eu acho que eu sou francês. No mínimo europeu. Pelo menos nessa questão de cultural.
Tem que proibir, tem que multar. Tem que multar. Principalmente o pessoal que fica encalçado em fim de semana com som alto. Paredão. Tem que multar, tem que triplicar ainda mais a multa. Vamos voltar para o contexto aqui da França. Eu tô falando meio grave. É porque tô gravando de noite. É quase meia-noite e minha voz fica... Tô falando baixo aqui. Eu nem gosto desse tom da minha voz. Segundo o texto... Ai, porque meu nariz coça quando eu tô gravando. Segundo o texto, também é proibido sentar-se ou deitar-se quando isso constituir obstáculo ao trânsito de pedestre ou acesso aos prédios, bem como ficar de pé quando isso dificultar a circulação de pessoas, a passagem ou a segurança nas vias e espaços públicos. A gente tem que aprender com os outros a leis que são boas. Isso aqui é uma maravilha. Por que não tem uma lei municipal aqui? Desse jeito aqui. Seria menos pessoas aglomeradas. As pessoas que você ia ver na rua é outras pessoas que estão indo para outro lugar. Ela está em trânsito para outro lugar. Então, pessoas que estão em movimento não tem tempo para a interação social. E isso aí já basta. Eu bati no microfone aqui. O vice-prefeito da cidade, Jean-Philippe Pousset, um dos signatários do decreto, afirma que grupos parados no centro da cidade são um incômodo frequente para os moradores. É verdade. Pessoas paradas no centro tá fazendo barulho. Os moradores tem que aguentar o ruído da rua? Não, tem que ter multa. Tá certo. A presença em determinadas ruas, praças, locais públicos, a praça teoricamente é feita para pessoas ficar parada. Tem banco, mas eu gostei. Nem numa praça é para ter gente parada. Para caminhar. Locais públicos e vias privadas abertas ao tráfego público de grupos que apresentam comportamento perturbador, provocador ou obstrutivo é costumeiro. Segundo Pousset, os indivíduos estão muitas vezes sob influência de álcool e atrapalham a circulação livre de pedestre. Aqui acontece isso também, é mais em fim de semana, né? O problema é que na rua de casa o fim de semana começa na quarta-feira e vai até domingo, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, olha, é do tamanho da minha cidade. Pouco menor, né? Já que aqui é 60, 70? 60, vamos dizer 60, não lembro. Mas é mais ou menos a mesma coisa.
é conhecida mundialmente por sediar um importante festival de quadrinhos e atrai turista ao longo do ano. Aqui não tem, aqui tem turista não. Para seu centro histórico, construído em uma cidade medieval sobre um morro às margens do rio Charente. Eu acho que é assim. Distúrbios frequentes para o vice-prefeito. O objetivo do decreto é claro. É um decreto que gerencia a ocupação pacífica do espaço público, explicou a rádio France Bleu La Rochelle. Há 200 anos deles... Não faz sentido. Há 200 anos. De onde é que tirei anos? Dislexia. Há 200 deles em Angoulême e eles causam muitos delitos. Bebem, apesar de haver um decreto contra o álcool. Muitas vezes tem cachorros e são violentos. Peraí. Eu não entendi essa parte dos cachorros. Cachorros violentos. Peraí. O decreto não era para pessoas? Quando de repente tem uma informação sobre cachorro. Quer dizer que por causa de cachorro que é violento, corrobora pro decreto de pessoas paradas. Eu não consegui fazer conexão das duas coisas, não. Ai, meu Deus. O vice-prefeito é categórico. Essa lei é uma forma de dizer: mude-se ou saia ou comporte-se de forma diferente. Gostei. Cadê? Abre aspas. Essa lei é uma forma de dizer: mude-se ou saia ou comporte-se de forma diferente. Isso aqui era para ser o slogan da prefeitura daqui, né? Mude-se ou saia ou comporte-se de forma diferente. Senão você vai pagar multa. Quero ninguém no meio da rua, alcoolizado, com som alto, não. Multa. Você tem casa não para fazer isso? Tem que atrapalhar o trânsito dos pedestres. Tem que incomodar os moradores. Quem for pego parado nessas áreas pode ser punido com uma multa de 35 euros. A reincidência pode custar R$815, que no caso é 150 euros. Né? Pelo menos tem aqui no texto. Ok. Gostei. Se um dia eu tiver condições de sair do Brasil, porque a única saída do Brasil é o aeroporto, né? Então, se um dia eu puder sair do Brasil para morar em outro lugar, eu vou querer morar... Cadê o nome da cidade? Angoulême, na França. Pode ser que seja pior economicamente? Pode ser. Pode ser que
eu não me adapte ao frio? Pode ser. Já que eu moro no Nordeste, que é quente, e França deve ser muito frio. Pode ser que os franceses dessa cidade me odeiem por ser brasileiro, que brasileiro fala alto. Pode ser. Um decreto desse é muito chamativo. Chega, me emociona. Que emoção. Eu queria um decreto desse aqui na minha cidade. E eu ia adorar. Sem gente na calçada, bebendo. Ou só sentado. Sem ninguém com um paredão ligado. Sim, essa notícia foi publicado no dia 17/7. Hoje é o quê? Hoje é, pelo menos, hoje é 25. Então eu tô lendo quantos dias atrasado da matéria? Matéria pesquisa aí. Pesquisa. Não vou dizer o site não, mas foi publicado essa semana, ok? Essa semana, eu acho que já tem uma semana. Mas pronto, esse mês. Foi publicado esse mês. Enfim, é o que tem para hoje. Obrigado Agora eu vou olhar para cá. Obrigado você que ficou aqui até o final. Ok? Obrigado. Obrigado por ter paciência de me ouvir. E obrigado por compartilhar, né? Por curtir. Obrigado, cara. Obrigado. Acabou. Tchau. Cadê? Acabou. Acabou mesmo? Eu nunca sei se acabou ou não. Enfim, tchau.